Abra a tua Bíblia, glória a Deus, Salmo 23, o último versículo. Glória a Deus. Nós vamos estudar um pouco a palavra de nosso Deus, amados. Aquilo que o Senhor tem para mim e para você. E nesta tarde eu estava meditando na palavra de nosso Deus. E o Espírito do Senhor me levava para esse Salmo 23, que aproximadamente uns 2 anos e meio, uns 2 anos eu acredito, atrás, o irmão Franklin, ele ministrou essa palavra na CI. E para a abertura dessa mensagem, eu quero ler esse versículo para com vocês aqui neste lugar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Diz assim: a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por todo sempre. Eu comecei a olhar para essa palavra, e isso me veio na memória, no sentido que o Franklin ministrava naquela época. O salmista Davi, ele está mostrando para a igreja de Cristo, é a bondade de Deus sobre as nossas vidas, é a bondade de Deus sobre a minha vida e a tua vida neste lugar. Quando o salmista Davi, ele escreve esse salmo, dá ênfase para nós entendermos o projeto ou plano que Deus tem na nossa vida, e aquilo que Ele irá fazer. E a Bíblia diz que a bondade e a misericórdia deste Deus, ela nos seguirão todos os dias da nossa vida, e que essa bondade, amados, seja sobre o meu coração e o teu coração, neste lugar. Porque quando ele diz que o Senhor é nosso pastor, a bondade de nosso Deus está inserida nesse texto. A bondade de Deus é sobre a minha vida e a tua vida neste lugar. E a Bíblia diz que elas nos seguirão. Elas nos seguirão todos os dias da nossa vida. Quer dizer, a palavra de nosso Deus, ela vai nos seguir, o Senhor vai nos seguir, o Senhor está conosco neste lugar, porque Ele é a palavra, e a palavra de Deus, ela tem que tomar um rumo na nossa vida, para que nós entenda e compreenda qual é o plano ou o propósito de Deus na nossa vida. E o propósito de Deus na nossa vida, qual é? Qual é o propósito de Deus na minha vida e na tua vida neste lugar? Nós precisamos entender isso. E eu quero falar sobre a vida de Jeremias, para que nós entenda qual é o chamado de Deus para esta igreja nessa cidade. O que Deus quer com esta igreja nessa cidade, neste lugar? Você pode pensar assim, mas nós vamos ver o Velho Testamento, nós vamos ver a vida de Jeremias e vamos lá para o Novo Testamento para entender o propósito de Deus para comigo e para contigo neste lugar. Eu quero dizer para você que você faz parte de um corpo. Este corpo é um corpo vivo, ele é um corpo que se move. Eu quero dizer para você, amados, existe trabalho para todos nós que se encontramos neste lugar, porque nós somos uma igreja viva do Senhor neste lugar.
Abre a tua Bíblia lá no livro de Jeremias. Glória a Deus, um pouquinho para frente. Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Eu quero falar algumas coisas aqui sobre a vida deste homem, Jeremias. Ele era filho de um sacerdote do templo, Ulquias. Ele, quando seu pai provavelmente falecesse, ele ia assumir um cargo. Mas Jeremias, ele recebeu um chamado especificamente do Senhor para ser profeta para as nações. Eu quero dizer para vocês que estão aqui nessa noite, neste lugar, existe um propósito da parte do Senhor para a vida de muitos que estão aqui, para as nações. Há um propósito de Deus para mim e para você. Não se esqueça disso. Há um propósito da parte do Senhor para as nações, para esta igreja de Blumenau. Comece a fazer os passaportes, porque Deus vai enviar pessoas para este lugar. A Bíblia diz assim que, no versículo 4, a mim, pois, me veio a palavra do Senhor. Pense bem, amados, Jeremias, um garoto, ele disse, a mim me veio, não foi o homem que deu, mas foi o Senhor que deu para Jeremias a palavra de nosso Deus. Ele deu para Jeremias, ele colocou nos lábios de Jeremias o chamado que Deus tinha para ele. O chamado que Deus tinha para este homem chamado Jeremias era grande, e era um chamado poderoso, era um chamado para destruir, mas era um chamado para plantar. Meu irmão, nesta caminhada que nós estamos, nesses dias que nós estamos trabalhando na face desta terra, em prol do reino de Deus, nós vamos receber afronta, nós vamos receber perseguição, mas nós sabemos que o que está conosco é mais poderoso. É um Deus poderoso, Ele é um Deus de mudança, Ele é um Deus que muda as estações, Ele é um Deus que transforma, Ele é um Deus que vai fazer grandes coisas no meio de nós, neste lugar. A Bíblia aqui está relatando que Jeremias, ele teve o chamado de Deus para a vida dele. Amados, pare e pense uma coisa. Qual é o chamado de Deus na tua vida? Eu olhando aquele ministrar ali, para aquele pessoal ali, eu vi a angústia no coração daqueles homens. Deus tem um chamado específico para cada um de vocês neste lugar. Deus tem um chamado específico. A Bíblia diz que veio a palavra até Jeremias. A palavra veio até nós, amados. Nós recebemos a palavra com bom grado na nossa vida. Existe a palavra no nosso interior. O dono dessa palavra é conosco, porque Ele é a palavra. Ele é a palavra, como falou, olhando aqui que Ele é a palavra desde o princípio do mundo. Ele é a palavra. Quando Jeremias, ele recebe esse chamado deste Deus. Eu creio, amados, que Jeremias temeu muito, porque é uma realidade que nós precisamos entender. Aqueles que estão chamados, eles têm que estar firmados na palavra. Aqueles que são chamados, eles têm que viver a palavra de nosso Deus. Aqueles que são chamados, eles têm que amar as coisas do reino de Deus. Precisamos nós, como igreja de Cristo, amar as coisas do Senhor. Aqui, quando a palavra de nosso Deus, ela diz que veio a palavra para Jeremias, Jeremias começou a colocar empecilho. Jeremias disse, olha, Senhor, o que eu vou fazer? Eu não sei fazer nada.
Eu vejo que Deus tem levantado pessoa aqui qualificada para a palavra, mas as pessoas muitas vezes têm feito como Jeremias, têm se escondido. Abra a tua boca, porque o Senhor quer te encher. Se mova através da palavra, porque o mesmo Deus que estava com Jeremias está neste lugar. O mesmo Jesus que estava com o apóstolo Paulo, que eu vou falar daqui um pouquinho, é o mesmo que está aqui neste lugar, nesta noite. É o mesmo. Este Deus quer mudar a história de pessoas neste lugar. Este Deus quer mudar o rumo desta igreja neste lugar. Jeremias, quando a palavra veio até ele, a Bíblia diz que ele temeu. A palavra foi nos dada gratuitamente. Foi dada para nós. A palavra foi dada para mim e para você. Nós precisamos entender isso. E a Bíblia diz mais uma coisa aqui. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saíste da madre, eu te consagrei e te construí como profeta às nações. Amados, Deus tem um plano na sua vida, desde o ventre da sua mãe. Há um propósito de Deus com cada pessoa neste lugar. Deus olha para Jeremias: Jeremias, eu te constituí profeta para as nações. Tu imagina se Jeremias dizendo: não, Senhor, eu não vou, eu não quero, não. Ele começou a colocar empecilho. Muitas vezes no chamado que Deus tem para mim e para você, nós colocamos empecilho. No outro versículo vai dizer: mas Senhor, eu não sei falar, eu não sei me comunicar, como é que eu vou falar? Mas a Bíblia diz que o Senhor colocou a palavra na boca de Jeremias. Eu quero dizer para você nessa noite, que a partir de hoje, o Espírito do Deus vivo, faça uma mudança por completa mente na tua vida, porque Ele já colocou a palavra na tua boca, no teu coração. Essa que é a verdade, amados. Ele disse: vai, Jeremias. É interessante porque Jeremias entendeu que Deus tinha um propósito com Judá. Havia um propósito, porque Judá estava corrompido. E Deus levantava um profeta, por quê? Para o profeta denunciar. Olha, eu tenho orado a Deus, amados. Todas as manhãs eu tenho orado ao Senhor para que Deus levante profeta aqui no meio dessa igreja. Porque o profeta denuncia aquilo que está oculto dentro da igreja. O profeta é isso que faz. Sabe o que Deus levanta? Jeremias no meio de uma nação corrompida. Diz: tu vai falar com ousadia a minha palavra. Amados, a palavra de Deus já foi dada para mim e para você neste lugar. Seja ousado, como o irmão Frank falou. Tem ousadia do céu. Jeremias disse uma coisa aqui. Então ele disse: eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Amados, Jeremias diz para Deus: eu não sei falar. Quem fez a boca dele? Quem, irmãos? Foi ele, foi Deus. Quem fez a tua boca foi Deus. Não te preocupe aquilo que tu vai falar. Deixa Deus falar por você. Deixa Deus falar na tua boca. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele muda a história, Ele muda tempo, Ele muda governo, Ele muda um país, Ele muda a nação. Ele é um Deus de mudança, Ele é um Deus de transformação. Ele disse para Jeremias: não te preocupe, Jeremias, porque tudo aquilo que eu te colocar, você vai falar. Amados, nós temos que parar e pensar sobre isso. Tudo aquilo que o Senhor colocar nos teus lábios, fale, porque é o Senhor que está falando contigo, é o Senhor que quer falar com as pessoas que estão ao teu derredor. Jeremias
levantou ele com ousadia para denunciar aquilo que acontecia no meio do povo. Deus quer levantar profeta aqui neste lugar. Profeta não segundo o coração do homem, mas segundo o coração de Deus. O Senhor quer levantar. O Senhor quer levantar profeta aqui. E aqui é tão interessante porque ele diz assim, o versículo 7, mas o Senhor me disse, não digas, não posso, de uma criança, porque todas o que eu te enviar irá, e tudo quanto te mandar falar, fale. Amados, Deus tem falado comigo dia após dia. Deus me entregou uma mensagem sobre o louvor deste lugar. Olha, tem ousadia do céu para falar uma coisa dessa. Deus me entregou uma mensagem sobre os louvores deste lugar. Ele disse para Jeremias, Jeremias, tudo aquilo que eu dizer, tu vai e diga. Não tema aquilo que o homem vai fazer. Quando ele diz não temas, existe 366 vezes na Bíblia, dentro da palavra. Ele não esqueceu até do ano bissexto. Deus não esquece nada. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Porque tudo Ele pode sobre a minha vida e a tua vida. Ele é um Deus de transformação. Muitas vezes nós fizemos como Jeremias fez aqui. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amados, Deus quer que nós tenha ousadia. Jesus quer que nós tenhamos ousadia. Ousadia do céu. Ousadia dele. Ousadia da palavra, porque Ele é a palavra. Ele é a palavra. Ele disse, não temas, Jeremias, porque eu sou contigo, e eu estou aqui para te livrar. Olha bem uma coisa, não aceite a afronta dos outros, coloque diante de Deus. Deus move céus e terra, por causa de um dos seus. Mas isso aqui, não tem nada disso aqui, ó. Deus é soberano, a tua vida neste lugar. Não temas, Jeremias. Não temas. Viu, Bruno? Deus manda dizer para ti que não é para te temer. Não temas o que vai fazer o homem, não temas o que o homem acha, o que ele deixa de achar. Olhe para o autor e consumador da nossa fé, chamado Jesus Cristo nosso Senhor, porque Ele pode em todas as coisas sobre as nossas vidas. Ele disse mais uma coisa, linda aqui. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca a minha palavra. Deus colocou a palavra na tua boca? Deus colocou a palavra no teu coração aí? Meu Deus, amados. Eu era incrédulo que você não tem noção. Mas o momento que eu li a palavra, a Bíblia se abriu para mim. Deus mostrou na palavra coisas grandiosas.
Primeira mensagem que eu preguei, nunca mais esqueci. Marcos 16:15. Ele disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Esses sinais hão do que? Os que creem em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas. Se haver alguma pessoa enferma no meio de vocês, ore porque eles são curados. Deus nos deu um ministério de cura. Eu falava para o pastor, ele disse: pastor, precisa ser ministrado na igreja esse ministério de cura. Porque esses sinais, eles têm que nos acompanhar. Esses sinais. Ele disse: Jeremias, a palavra está na tua boca. A palavra está na tua boca, está no teu coração. Mas ele chama a atenção nossa, nesse versículo aqui. Versículo 11. E veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vê Jeremias? Respondeu: vejo uma vara de amendoeira. Meu Deus, tu imagine o nó que deu na cabeça desse profeta. Ele disse: o que vê Jeremias? Ele disse: Senhor, mas eu vejo uma vara de amendoeira. Essa vara de amendoeira é a primeira que floresce dentro de um jardim. Ele estava chamando a Jeremias para ser prudente. Ele estava chamando Jeremias para Jeremias ser sábio. Ele estava chamando a atenção: Jeremias, tome cuidado com isso. Jeremias, cuide. Olhe para a palavra, Jeremias. Ele disse: o que vê Jeremias? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Ele diz: eu velo pela minha palavra para que se cumpra. A palavra de Deus está se cumprindo sobre a tua vida. Não pense que você está aqui por um mero acaso, não. Você está aqui porque a palavra de nosso Deus tem entrado no teu coração, porque você vela pela palavra do Senhor, porque a palavra de Deus está disponível para você. Se você olhar muitos países aí, para ler um salmo, as pessoas fazem fila, e um ano e pouco para ler um salmo. Eles choram quando eles não conseguem ler. Mas hoje a palavra de Deus no Brasil é liberada. Cada um tem uma Bíblia aí, meus irmãos. Mas vai chegar um dia, a escatologia diz, que vai ser tirado de nós. Vai ser tirado de nós. Mas louve a Deus, por quê? Porque a palavra precisa estar dentro do nosso coração. É você citar a palavra dia e noite. É você amar a palavra dia e noite. É você viver a palavra dia e noite. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Tudo que está registrado é para o nosso bem. E olha o que ele diz. E disse mais o Senhor: viste bem, porque eu velo para a minha palavra para que se cumpra. Toda a palavra de Deus, ela vai se cumprir sobre a minha vida e a tua vida. Esses 66 livros que estão ali, a Bíblia diz que não cai um jota, não cai um tio. Toda ela vai ser cumprida sobre a minha vida e a tua vida. Amados, é a palavra de Deus, é Deus falando conosco, é Deus nos orientando, é Deus nos dirigindo, é Jesus nos dirigindo. Vou olhar para o livro de Atos. Quando a igreja começou a ser perseguida, houve grande perseguição na igreja de Cristo. Saulo, ele assolava as igrejas. Onde tivesse criança ou qualquer pessoa, ele prendia, ele lançava na prisão,
E a Bíblia diz que quando eles começaram a apedrejar Estevão, a Bíblia diz que Estevão, ele dizia que esse nosso Jesus que nós aceitamos como Salvador e Senhor da nossa vida. Estevão, ele olhava para o céu e ele via Jesus à direita de Deus. E ele dizia: não impute pelo pecado daquilo que eles estão fazendo comigo. Ele dizia assim: não impute, Senhor. O que eles estão fazendo comigo. Houve grande perseguição na igreja de Cristo. A igreja de Cristo foi afrontada. Mas para o crescimento da igreja, a Bíblia diz que os apóstolos, eles foram dispersos. Mas a Bíblia também diz que eles saíram. Eles não olharam para aquilo que os homens diziam, aquilo que eles falavam. Não. Eles saíram. E o que eles faziam? Eles pregavam a palavra. Porque eles sabiam que a palavra, ela transforma. Eles sabiam que a palavra mudava a história de pessoas. Eu quero dizer para pessoas que estão aqui nesta noite, que Deus irá mudar a história de pessoas que estão sentadas neste lugar. Ele vai mudar, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. E a Bíblia diz que quando eles apedrejavam Estevão, eles tiravam Estevão fora do arraial. E a Bíblia diz, amados, que quando Estevão entrega o Espírito ao Senhor, e Saulo estava ali porque Saulo, ele consentia naquilo. Quantas vezes nós somos machucados? Quantas vezes nós somos apedrejados por causa do Evangelho? Mas nós estamos aqui. Amém? Mas nós estamos aqui. Nós estamos neste lugar. Estevão, ele não olhou para aquilo que eles faziam para eles. Não. Estevão, ele via a glória de Deus. Escute uma coisa que eu quero dizer para você. Não olhe o defeito daquela pessoa que está à tua direita, à tua esquerda. Não. Olhe para aquilo que Jesus vai fazer na vida dessas pessoas. A transformação, a mudança. Ali Estevão estava numa situação difícil. Estevão estava numa situação terrível. Mas Deus é soberano. Ele via a glória de Deus. Quando há luta, há perseguição na igreja, não olhe para os problemas, olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque Ele é um Deus presente na nossa vida. Estevão estava ali. Saulo consentia com aquilo. Saulo assolava as igrejas. E o sangue daqueles inocentes é a razão de nós estarmos ministrando aqui neste lugar. É a semente daqueles inocentes. Disse um pensador tertuliano, ele disse que a nossa fé, ou aquilo que nós temos hoje, é pelo sangue dos inocentes. Quando Saulo viu aquilo, a Bíblia diz que eles deixaram a roupa deste homem, de Estevão, aos seus pés. Mas ele continuou. Olhe quantas vezes nós perseguimos os cristãos. Quantas vezes nós zombávamos. Mas Deus teve misericórdia de nós. E hoje nós estamos aqui porque nós cremos no poder deste Deus neste lugar.
Cremos, amados, cremos no poder deste Deus neste lugar. Cremos na palavra, cremos em Jesus. E quando a igreja foi dispersa, a Bíblia diz, amados, que todos os discípulos, eles saíram para um determinado lugar e eles pregavam a palavra de nosso Deus. E havia ousadia. Sabe o que é a palavra ousadia? As lutas vêm, as tempestades vêm, como foi o louvor. Mas nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós somos mais do que vitoriosos. Os discípulos saíram a pregar. Olhe bem que um ministério chamado de Deus, na nossa vida, você vai encontrar lutas, você vai encontrar tribulações, porque Deus quer ajustar algumas coisas na nossa vida, e é preciso isso. Muitas vezes você olha para aquele abençoado e diz assim, meu Deus, até quando? Quem diz até quando é o Senhor. É o Senhor. Não tem como nós fugir. Olhe bem uma coisa aqui. Vai lá para o livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Capítulo 8. Versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos por toda parte, pregavam a palavra. Filipe descia a Samaria, anunciava Cristo. As multidão atendiam unanimemente as coisas que Filipe dizia, e ouvia, ouvindo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitas pessoas saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Será que esses sinais têm acontecido no meio de nós? Esses sinais do Senhor, Ele tem que nos acompanhar. A Bíblia diz que as pessoas não resistiam à ousadia que Filipe falava. As pessoas não resistiam ao poder desse Deus na boca desse homem chamado Filipe. E aquilo que estava com aquelas pessoas, a Bíblia diz que eles davam um grito e saíam desesperadamente. Os demônios saíam desesperadamente. Espírito maligno saíam desesperadamente. As pessoas eram curadas imediatamente. Nessa noite eu profetizo em nome de Jesus na tua vida. Toda a cura, todo problema na tua vida, esse Jesus que está aqui nessa noite vai curar você, vai restaurar você, vai dar vitória para você, vai ministrar a paz no teu coração, nessa noite, neste lugar. Eu comentava com o pastor esse dia que nós íamos para Itajaí. Eu disse, nós oramos por um homem que ele era cego, e Jesus curou ele. Amados, olha uma coisa que eu quero dizer para você, aonde um sinal, esses são os sinais que precisam acontecer no meio de nós. É a cura, é a restauração. A tua vida precisa ser mudada, a minha vida precisa ser mudada, a nossa vida precisa ser mudada diante deste Deus.
A Bíblia diz que esses sinais, eles acompanhavam Filipe. Esses sinais na minha vida, quando você entrar naquela empresa, você perceber que algo está estranho naquele lugar, você entra e ora no nome de Jesus, e no nome de Jesus, tudo aquilo vai desaparecer de lá. Nós precisamos ter ousadia do céu. Esse Jesus é o mesmo. Esse Jesus é aquele que curou aqueles leprosos. Esse Jesus que curou aquele paralítico, ali do capítulo 3 de Atos, é o mesmo. Pedro era mais santo que nós? Não. João era mais santo que nós? Não. Eu quero incentivar você a orar por pessoas assim. Esse dia estava uma pessoa lá em casa, ela falou um negócio para mim, eu disse, meu Deus, a gente não para ouvir as pessoas, a gente vai no diz que me diz que, é tudo um diz que me diz que, e muitas vezes a gente não está inserido dentro do contexto daquilo que a gente precisava saber. E eu disse, Deus, me perdoe, nunca mais eu quero ouvir as pessoas, porque se a pessoa é qualificada em alguma área, meu irmão, você tem que ouvir as pessoas, principalmente na área de saúde. A Bíblia diz que esses sinais, ele acompanhavam Filipe. Samaria significa no grego um lugar de vigilância. Vigilância. Samaria significa ser vigilante. Os sinais, eles foram dados para a igreja de Cristo. Os dons espirituais foi dado para a igreja de Cristo. O inferno se levantou contra Filipe naquele lugar, mas a Bíblia diz que eles saíam em alta voz, eles deixavam aqueles corpos ali. O mesmo Deus que estava com Filipe está aqui conosco. É o mesmo Deus que cura. Mas é o mesmo Deus que te deu este ministério em tuas mãos. Deus nos tem dado este ministério de cura. E eu louvo a Deus por isso. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor. A Bíblia diz que quando Filipe, as pessoas ficavam atentas àquilo que Filipe dizia. Filipe falava de quem? De Jesus. Ele dizia, aquele que vocês mataram, aquele que foi morto por vocês, é no nome desse que nós estamos pregando esse evangelho, nós estamos pregando a palavra. Para vocês terem noção, esse mesmo Filipe, quando ele desce naquele nuco, orar para aquele nuco, os historiadores dizem que ele foi arrebatado pelo Senhor 80 quilômetros a outra cidade, como daqui quase Rio do Sul. E se você olhar, ele diz que na outra cidade, ele foi arrebatado 32 quilômetros. Era o mesmo Deus que estava com Filipe, o Deus de milagre, que está aqui nesta noite, neste lugar, porque Ele é um Deus de milagre. Eu sei que existe pessoas no meio de nós, que são até mesmo desanimadas dessa vida que você está levando. Mas peça para o Senhor te dar um sinal. Deus é um Deus de sinal, um Deus de mudança, um Deus de transformação. Este Deus que está aqui nessa noite, Ele vai fazer uma obra tão grande nessa igreja, que vocês não têm noção, amados.
Vocês não têm noção o que o Senhor vai fazer neste lugar. Através de quem? Através de cada um de nós que estamos sentados aqui neste lugar. Vai lá para o livro de Isaías, que eu quero te mostrar uma coisa. Louvado seja Deus. 35, 5. É interessante aqui a fidelidade de Sião. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Ele vela pela sua palavra que se cumpra sobre as nossas vidas neste lugar. Olha aqui o que ele diz. Então se abriram os olhos dos cegos, e se despediram os ouvidos do surdo. Os coxos saltaram como servo, e a língua dos mudos cantaram, pois a água rebentarão no deserto, o ribeiro no ermo. Olha aqui uma coisa que eu quero falar para vocês nessa noite. Esse homem chamado Isaías, maior parte do livro dele, ele vai falar de Cristo. Ele está profetizando aquilo que iria acontecer muitos anos depois. Ele está dizendo assim, ó, vai vir alguém, que se alguém vai mudar a história dessa humanidade, porque esses sinais, eles precisam nos acompanhar. Esses sinais, amados, precisam acontecer dentro da igreja de Jesus. Nós temos essa autoridade de dizer para um paralítico levanta e anda em nome de Jesus. Essa autoridade Ele nos deu. Nós temos essa autoridade de olhar para um surdo e pedir que o Senhor cure ele imediatamente, e Ele vai curar. Porque a palavra de nosso Deus, ela diz. Isaías está profetizando a respeito de Cristo. Ele disse, vai vir alguém. Esse alguém é poderoso, esse alguém vai mudar a história. Este Deus está aqui, amados, para mudar a minha história e a tua história. Eu dizia para um garoto ali atrás, Deus vai mudar a tua história, porque Ele é um Deus de mudança, Ele é um Deus de transformação. Este Deus quer mudar a tua história neste lugar. A fidelidade de Sião. Porque aquilo que Ele propaga, Ele cumpre. Ele está dizendo, olha, Jesus tem poder de dar olhos novos para você, transformar a tua vida. Você que é paralítico, você que é surdo, você que é mudo, Ele tem esse poder. Ele tem. Um dia chegou uma jovem mãe. Eu estava fazendo um trabalho diferente. E ela disse, tinha comentado com a minha esposa que ela queria ter um filho. E ela foi para o médico e tinha alguns miomas no útero dela, que nem uma laranja. E eu não sabia daquela conversa que ela tinha com a pastora. E o Senhor, no meio da mensagem, mandou chamar ela para frente. E ela veio, e eu disse para ela que Deus estava colocando
no ventre dela um filho. Ela disse assim: ó, pastor, é impossível porque está marcada a cirurgia para segunda-feira. E isso era numa sexta-feira, a hora que ela foi lá. E eu disse: não, mas o Senhor falou. Ela creu tanto, amados, que ela foi na segunda-feira, lá no mesmo médico. Ela disse assim: eu quero fazer todos os exames de novo. O médico disse assim: mas não tem como fazer outros exames, você tem que passar por essa cirurgia. Não, mas eu quero fazer, eu pago e não me importa quanto. E essa mulher, o médico fez, e não estava mais lá. Fez mais um e não estava mais lá. E ela bateu em cima da mesa do médico assim: ô Jesus, lá do pastor que me curou. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Existe uma graça de Deus derramada nessa noite, neste lugar, que Ele quer curar você. Quer curar você das mágoas, das tristezas, das lamúrias que há no teu coração. Há um Deus neste lugar. E ali 9 meses, amados, nós apresentamos o nenêzinho dela na igreja. Então, amados, esse Deus é um Deus de milagre. Os discípulos saíram, mas os sinais acompanhavam. Nunca esqueça disso. Neste ministério que Deus colocou em tuas mãos, especificamente, que os sinais precisam acompanhar você. Os sinais deste Deus precisam acompanhar você. A Bíblia diz que as pessoas ficavam olhando: oh, meu Deus, que sinais é esse? E eles fugindo de uma grande perseguição que vinha atrás deles. Mas a Bíblia diz, amados, que quando Saulo, ele se converte a Jesus, e a Bíblia diz que ele se torna o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que a perseguição na vida dele foi terrível, mas Deus era com ele. Se Jesus é contigo nesta caminhada, não importa as perseguições que venham contra você, saiba que Jesus é o teu controle e Ele se faz presente neste lugar. Ele é um Deus de milagre. Ele é um Deus de sinais. Esse Deus conhece todas as células do teu corpo físico. Eu nunca esqueço, essa pessoa ela fez uma colocação assim: os médicos eles botam o casaco 42, o capote 42, vão botando todos os 42. Nós precisamos, amado, lógico, a medicina é bênção. Mas nós soubemos, amados, que aonde a medicina não alcança, existe um Deus soberano, santo, um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que dá vitória, um Deus de paz. Eu ministro na tua vida nessa noite esse Deus de paz. A Bíblia diz, amados, que Filipe, os sinais acompanhavam ele. Esses mesmos sinais estão conosco. As multidão atendiam unanimemente as coisas que Filipe dizia. Eu ouvia os sinais que ele anunciava. Quem que Filipe anunciava? Jesus, o libertador da minha vida e da tua vida, esse Deus que está aqui neste lugar. Filipe anunciava Jesus, ele dizia: olha o que este homem fez por mim, olha o que este homem fez por mim, olha, porque Jesus era 100% homem, mas ele era 100% Deus. Ele disse: olha a minha vida. Deus é sobre a tua vida neste lugar.
Existem pessoas aqui nesta noite que muitas vezes se encontram só. Eu quero dizer para essa mulher que está aqui, que esse Deus de restauração, Ele sabe até onde vai isso. Deixa Deus te moldar, deixa Deus mudar a tua história, deixa o Espírito Santo te envolver. Deus quer te mostrar os sinais, Deus quer te mostrar as maravilhas. A Bíblia diz que eles criam, e Filipe anunciava Jesus. Ele dizia: esse homem, ele fez coisas maravilhosas. Ele anunciava Jesus. Leve-se Jesus para casa no teu coração nessa noite. Diga: Jesus, eu quero você. Existem pessoas aqui que dizem assim, porque... Mulher que está aqui que diz assim, porque ele não tem dormido com meu esposo. Você tem a palavra. Tu tens a palavra. Tu tens a palavra de Deus na tua boca. Profetize. Profetize. Porque Ele é um Deus de mudança. Ele é um Deus de transformação.